Olá, eu sou o Ricardo da Silva Zanata e você está no canal Eu Programando. Na última videoaula, nós fizemos a inserção da imagem dentro do nosso cabeçalho. Então, nós temos uma estrutura agora parecida com isso aqui. Deixa eu só startar o Champ. Temos o cabeçalho e fizemos os vínculos do cabeçalho em todas as páginas que a gente já tinha gerado aí. No caso, filmes, jogos, música e série. Então todas elas a gente incluiu também o cabeçalho. Como no nosso cabeçalho ele já tem a estrutura de imagem, durante o processo de navegação eu trago aqui a página de filmes, séries, músicas, jogos e montamos lá um rodapé, mas ainda não fixamos esse rodapé na parte inferior, ok? Da nossa página aqui. Então nesse vídeo nós vamos começar a construir uma estrutura de CSS para a gente começar a aplicar os conceitos do CSS nessa página aqui. Então nós temos a estrutura feita e nós vamos aplicar o CSS nessa estrutura, ok? Então mãos à obra aí. Então para o nosso código ficar um pouco mais organizado, nós vamos criar uma nova pasta aqui. Então eu posso clicar aqui em nova pasta ou simplesmente clicar aqui em nova pasta. Se a sua versão estiver em inglês, seria new folder, ok? Então nova pasta e essa pasta eu vou dar o nome de CSS. Beleza? Então dentro dessa pasta é onde nós vamos criar o nosso arquivo de CSS. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar com o botão direito em cima dessa pasta e vou colocar aqui, ó, novo arquivo. Se o seu VS Code estiver em inglês, será new file. Então vamos clicar aqui em novo arquivo e eu vou dar um nome aqui para esse cara de vamos colocar aqui meu CSS. Então vou dar o nome de meu CSS.css, ok? Então eu criei um arquivinho aqui com o nome de meu CSS. E dentro dessa estrutura de CSS a gente vai começar a construir a estrutura principal aí que a gente vai começar a aplicar na nossa página aí, ok? Então dentro desse arquivo a gente vai personalizando aqui toda a parte da folha de estilo do nosso site, toda a cara do nosso site a gente vai ajustando por aqui. Então vamos colocar aqui, ó, um bloco inicial que ele será aplicado em toda a estrutura da nossa página. Então a gente vai, toda vez que a gente coloca um asterisco, a gente está fazendo a referência aí a todos os blocos pertinentes a minha página, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, margem. E aí nessa margem eu vou passar 0, ok? Vou colocar aqui também um padding. Opa! Um padding. Eita! Também vou passar um 0 aqui para ele. E aí nós vamos colocar um box size. Opa, é um box, não um block. Box sizing. E esse box sizing a gente vai colocar um border box, ok? Bom, então geramos a estrutura principal da nossa página. O que esse cara vai fazer aqui? Na verdade ele vai construir uma margem 0 para nossa página, ok? Então não vai existir essas bordinhas, ele vai ficar totalmente rente à estrutura. E ele vai gerar como se fosse uma caixinha, onde eu tenho aplicado essas bordas como 0, o espaçamento interno e externo da borda, ok?
Por enquanto a gente não vai chamar aqui para a gente ver a diferença que fica aqui. Vamos só ir construindo a estrutura. Bom, fizemos isso. Eu vou criar agora um container para a gente jogar os dados, né, as informações que foram formatadas pelo nosso HTML dentro desse carinha aí. Então vou colocar aqui um ponto container, ok? Então nesse container aqui eu vou gerar alguma configuração básica de folha de estilo para ele. Dentre elas a gente vai trabalhar com display flex, ou seja, a gente vai trabalhar com o modo responsivo da nossa estrutura. Então eu vou primeiro colocar aqui um background para esse cara. Um background color. E vou passar para ele a cor branca, ok? Então eu quero que o fundo da minha página seja branco, né? Desse container seja branco. Vou passar aqui um display e vou passar aqui um flex. Vou passar para esse cara também um alinhamento de itens, align itens. Vou passar para ele center. Vou passar também um just content. Também vou passar como center. E aí aqui eu vou gerar aqui uma altura e um padding para esse cara, ok? Então eu vou gerar uma altura e um espaçamento interno para esse item aí. Então eu vou colocar aqui, ó, um height. Vou passar para ele 20 VH, ok? E vou passar para ele também um padding. Opa! E esse padding eu vou passar 0 espaço 10 px. Então montamos a nossa estrutura de container. Então o que nós vamos fazer? Toda vez que eu quiser aplicar um efeito dentro da minha estrutura, tipo eu tenho aqui, ó, página de filme, for montar como se fosse um formulário ou uma galeria de apresentação de filmes, eu vou jogar toda a informação dentro desse container, ok? Então dentro desse container a gente vai ter aí a opção dele ser de forma flexível, ou seja, a gente vai conseguir tomar um espaçamento responsivo, ok? Então ele vai ter um padrão responsivo. E ainda vai ficar com o conteúdo totalmente centralizado na nossa tela. Então vamos lá. E por último eu vou criar a estrutura das minhas colunas, né? Na hora que eu for trabalhar com as colunas, eu vou gerar as minhas colunas aí. Então a princípio essas colunas eu vou deixar com uma corzinha, ok? Então eu posso pegar uma cor lá na tabelinha do Celk, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Tabela de cores Celk, que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente. Então na tabelinha de cores Celk a gente vai aplicar aí a estrutura nossa de cores. Então eu vou dar um clique nela aqui. E aqui eu tenho algumas cores, ó. A gente vai sempre usar no padrão hexadecimal, ok? Então eu vou pegar uma cor aqui que não seja uma cor muito forte, só para a gente poder visualizar ela lá. Eu gosto desses tons mais suaves aqui. Vou pegar esse tom de azul aqui, ó. Esse aqui, então eu vou copiar ele. E a gente vai começar a construir a estrutura aqui. Então aqui eu vou colocar um background color. E vou passar essa cor que eu quero, ok? Observa que ele gerou a corzinha aqui, ó. Ele é uma faixa de azul, tá vendo? Um azul bem clarinho. E aí eu vou colocar aqui, ó. Essa coluna, ele vai ter um flex de 1, ok? Nós vamos ter também uma altura, um height de 13 VH. E vamos ter também uma margem left, ok? De 5 px.
Por enquanto a gente vai trabalhar com pixels, depois a gente passa a trabalhar com tamanhos relativos aqui, ok? Vou dar um Ctrl S aqui, beleza. Fizemos essa estrutura, aí a gente vai lá no nosso index, agora, e nós vamos fazer a chamada da nossa estrutura de CSS. Então lá no nosso index, o que nós temos? Nós temos a chamada do nosso cabeçalho. Ou seja, dentro dessa estrutura aqui, eu vou inserir algum conteúdo para a página principal, aqui. Mas toda a aplicação do CSS, ela vai estar vinculada a esse cara aqui, ó, que a gente chama em todas as outras telas. Então, ó, na tela de filmes eu chamo quem também? O header. Na de jogos, o header. A de música, o header. E a de séries, o header. Ou seja, a nossa aplicação do CSS principal será feita aqui. E daí, consequentemente, todas as páginas que contêm o nosso header, do index até séries, nós temos a aplicação do CSS em cada página aqui. Então, lá dentro do nosso header, ó, acima aqui do nosso title, nós vamos fazer a chamada da nossa folha de estilo, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, como link e vou dar um Enter. Não montou para mim a estrutura. Beleza, montou. Então, ó, esse link ele já faz uma relação referente ao meu style sheet e aqui ele pede para nós a busca de onde está o meu CSS. Então, o que nós podemos fazer aqui, ó? Posso colocar aqui a minha pastinha CSS, ok? Barra, e aí eu vou passar o nome de meu CSS. Então, eu tenho montado aqui a minha estrutura de CSS chamada aqui. Vou dar um Ctrl S. Bom, montado aqui a chamada do nosso CSS, se eu vier aqui, ó, eu não vou notar diferença alguma. Ah, já aplicou já a diferença aqui, ó. Aqui na questão das margens ele já aplicou, tá vendo? Eu não tenho mais uma margenzinha que eu tinha antes. Antes eu tinha uma pequena margem aqui, agora já não tem mais essa margem. Porque ele aplicou o conceito aqui, ó, que eu tinha esquecido. Ele gerou aqui, ó, executou essa parte do meu CSS. O simples fato de eu chamar ele lá, ele já aplicou a estrutura do meu CSS em toda a página aí. Então ele removeu aquela margenzinha que eu tinha. Isso vai ser aplicado em todas as páginas, ó. Home, ó, filme, música, home, música, séries, jogos, ó, todas estão com o mesmo padrão aplicado. Aí o que eu quero fazer? Bom, toda a estrutura nossa, ela tem aqui, ó, página de filmes aqui em cima, tá vendo? Ó? Página de filmes. Então o que eu vou fazer? Dentro aqui do meu header, nós vamos chamar o nosso container. Então, ó, se vocês observarem, nós temos uma div que é aberta dentro do nosso header, ok? Uma div que é aberta dentro do header, e essa div ela é fechada lá no nosso footer, ok? Só que nós vamos fazer uma inversão aqui no footer, ó. Nós tínhamos colocado toda a estrutura aqui do nosso cabeçalho antes dessa div. Nós vamos mudar a posição dessa div para o começo ali. Então, vou remover esse cara aqui, ó. E vou jogar o nosso barra div aqui, ó. Por quê? Eu quero que o nosso container ele termine antes do nosso rodapé. Ctrl S aqui para salvar. Então, o nosso container que a gente acabou de gerar aqui no CSS, eu quero que ele termine antes do nosso rodapé. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Dentro dessa div, eu vou chamar a classe nossa chamada container. Então, eu vou dar um espaço aqui, class container. Ok? Então, eu tenho o meu CSS e tenho uma classe chamada container. Então, só para mim não ver se eu escrevi errado aqui, ó, vou jogar aqui container, ok? Dou um Ctrl S aqui e vamos observar lá como que ficou a estrutura.
Então vou atualizar aqui, ó. Observa que a nossa página de filme, ó, veio para o centro, ó. Filme, séries, música, jogos e a home. Então nós temos agora uma estrutura montada para a gente fazer a inserção do nosso conteúdo aqui dentro. Então nós temos esse padrão montado, ou seja, se eu tivesse mantido o nosso rodapé na posição que estava anteriormente, se eu tivesse jogado, eu vou remover aqui e voltar do jeito que estava, ó. Se nós tivéssemos mantido a nossa barra div aqui, o nosso rodapé ele também ia ficar centralizado, ó. Olha lá, observa que ele centralizou o rodapé aqui, ó. Justamente por quê? Porque nós temos aí incorporada a estrutura do nosso rodapé dentro da div container, e não é isso que nós queremos. Então vou voltar aqui da forma que estava, para que nós possamos ter aí o alinhamento somente do conteúdo dentro do nosso container, e o nosso cabeçalho e o nosso rodapé eles fiquem sempre recuados ao lado esquerdo da estrutura aí. Então na hora que eu voltar aqui, ó, e atualizar, observa que o nosso rodapé ele sempre vai seguir os padrões aí da nossa configuração inicial aí, ok? E o conteúdo nosso sempre vai ser projetado centralizado. Lembrando que ele vai ser um centralizado, mas mantendo uma margenzinha aqui, ó. Observa que nós temos uma margenzinha aqui, ó, uma altura de 20 para a caixinha nossa, e nós temos um espaçamento interno aí, ó, de 10 px. Então ele sempre vai gerar uma margenzinha para mim aqui, ó. Sempre vai ter uma margem desse lado e uma margenzinha desse lado aqui. Uma margenzinha na parte de cima, uma margenzinha para o lado de baixo aqui. Ok? Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai continuar aplicando aí os conceitos de CSS. E daí nós vamos jogar esse cara aqui, ó, para a parte de baixo aí. Beleza? Até um próximo vídeo aí.